entendia quem ele era diante de Deus. Né? Nada. Nesse sentido. Ele era um grande homem, um grande servo de Cristo, nesse sentido. Mas no sentido, diante de Deus, sou pecador, irmão. Persegui a igreja de Deus. Matei crianças, matei jovens, consenti na morte do Estevão. Eu gosto de estar dizendo que é meu discípulo. Paulo. Não, você é discípulo de Cristo, segue Jesus. Né? Nós apresentamos Cristo como Senhor. E nós nos apresentamos como servos dele, como escravos dele. Então, Paulo nunca buscou honra para si mesmo dentro da igreja. Por isso ele usa essa palavrinha aqui, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então vamos entender. Paulo está dizendo, importa que os homens, ele está falando para a igreja de Corinto, importa que vocês nos reconheçam como, como eu diria, dois tipos de pessoas. Primeiro, como ministros de Cristo. Hoje, essa palavra ministro tem um sentido de autoridade, mas não é a que Paulo está usando aqui. A palavra ministro, você já viu aquelas guerras romanas, ou aqueles filmes romanos de antigamente, né, assim, falando, né, daquela época, onde os escravos estão na parte de baixo do navio, aquela parte de baixo se chama galé. Só que tinha duas galés, tá bom? Tinha uma em cima e uma embaixo. Os escravos, ou os marginais, os que eram condenados por Roma, eram colocados na galé, acorrentados naqueles remos, prestando o seu último serviço a Roma. Depois daquilo seriam mortos. Só que tinha a parte de baixo, eu lembro que os navios foram de madeira, né? Só que eles estão acorrentados, certo? Remando. Aí eles faziam xixi, faziam cocô, tudo. A toque do tambor lá. Você consegue imaginar o navio? Tum, 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 tum. Né? E estão lá remando, acorrentados sob chicote. E os da galera de baixo? Recebendo as fezes, recebendo a urina dos que estavam aí em cima. Essa palavra que Paulo usa aqui. Nós somos apenas escravos na galé de Deus. E por isso nós recebemos de vocês todo o lixo. Porque nós vamos considerar por Deus em último lugar. Nós, Paulo dizendo, pobres, vós, ricos. Nós, sem morada certa, vós, tendo morada. Nós, e ele vai continuar, ele vai falar. Então, o que significa a palavra ministro? Hoje, às vezes eu falo, né? A igreja está cheia de ministro do microfone. Os caras gostam do microfone, meu irmão, né? Mas não suporta a sujeira de uma pessoa. Não suporta. Esse é o sentido da palavra ministro. Nós estamos na galé de Deus, acorrentados, remando, conduzindo esse navio ao porto seguro, ao céu. E nós vamos suportar tudo que tivermos que suportar para que vocês cheguem lá. Esse é o sentido da palavra ministro. Aí, às vezes eu falo, né? Eu ouço, então eu falo, ministro de louvor. Rapaz, você não vê nem um xixizinho de um irmãozinho? Mas você vai ser ministro de louvor? Ministro da palavra, é mesmo? Para. Esse é o sentido da palavra. Outra coisa que ele pede para a gente considerar ele, então o que Paulo está dizendo? Gente, olha o que eu sou. Eu estou aqui na galé acorrentado, sob o toque do tambor, né? Recebendo toda sujeira.
De todo mundo. Quem não enfraqueça, que eu não enfraqueço. Quem não enlouquece, que eu não enlouqueço. Está vendo? Essa é a palavra ministra. Eu espero que você deseje ser um. Alguém que vai suportar tudo que for necessário para que os irmãos cheguem a salvo no reino celestial. Como Paulo. A outra coisa que ele pediu para que os irmãos o considerassem era despenseiros, né, de Deus, dos mistérios de Deus. Então, todos os mistérios de Deus foi revelado a nós por meio dos apóstolos, certo? Não tem nada oculto, né? Em termos de salvação, em termos de igreja, em termos da organização da igreja, ou seja, nada foi escondido de nós. Jesus é aquele que nos mantém no caminho, tá certo? Então, o que é dispenseiro? Vem de dispensa. Você abre a sua dispensa, está cheio de coisas ali, você o tira da sua dispensa e compartilha, certo? Com os da sua casa, com os de fora. Ou seja, você chama as pessoas, né, a participar da sua dispensa. Então pode dizer, gente, somos apenas alguém que abriu, em uma linguagem que eu estou usando, nós abrimos o armário de Deus, né, vamos dizer assim, a dispensa de Deus, e nós estamos entregando o que Ele nos mandou. Só isso que nós somos. Vocês estão dizendo que é de Paulo, que é de Apolo, que é de... Para! Está vendo? Então, nós somos apenas servos, e mais nada. É isso que nós temos que fazer, né? Abrir a dispensa de Deus e alimentar o povo. Está faminto da palavra de Deus. Não é verdade? Só isso, né? Então, mas e por último, então, e aí a irmã vai fazer a pergunta dela, porque eu falei assim, senão eu vou perder o raciocínio. Versículo 6 do capítulo 4, aí vai mostrar para a gente de maneira bem clara como que nós podemos ter aquela disposição mental, mesmo parecer que ele pede no início lá do livro. Verso 6. Estas coisas, do capítulo 4. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Né? Então, como nós podemos manter a mesma disposição mental, o mesmo parecer, não ultrapassando o que está escrito. O que está escrito, está escrito. E nós temos que ser fiéis a isso. Mesmo que isso vai chatear todo mundo. Nós temos que ficar fiéis, né? E só para vocês verem que Paulo realmente estava na galera de Deus, ele vai dizer no verso 9, e aí a irmã faz a pergunta, e eu vou responder a pergunta lá, se der tempo, senão na aula que vem, de Efésios. Diz assim, porque a mim, Paulo está dizendo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo, que é a palavra que é de circo, né? Igual um espetáculo de um circo, ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres, nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Vou falar que crente não passa por isso. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos
trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixão do mundo. Escória de todos. Porque Paulo foi o que mais escreveu carta, foi o que mais plantou a igreja, foi o que mais ajudou as pessoas. Porque ele sabia exatamente quem ele era. Sabe qual é o problema de muitos da igreja de hoje? Às vezes a pessoa chega na igreja totalmente arrebentada em todos os aspectos. Elas são amadas, respeitadas, valorizadas, recebem investimento em todos os sentidos, emocional, espiritual, financeiro. Aí elas destacam, crescem. Aí elas esquecem quem ela era. Aí chega um outro, do mesmo jeito. O que eles fazem? Despreza. Não tem coisa que mais nós odiamos na igreja do que isso. Pessoas que foram amadas, abençoadas, valorizadas, respeitadas, mesmo chegando com as suas vidas todas erradas. Aí cresce. Aí, em vez de amar da mesma forma, começa, se julgam, né, alguma coisa, começa a desprezar os outros. Paulo fez o que ele fez porque ele nunca esqueceu quem ele era. E não para se martirizar, né? Porque depois ele fala, mas eu fui constituído pregador, apóstolo, mestre dos gentios e tal. Mas eu sei quem eu fui. Né? Então, qual é a pergunta, irmã? Tá vendo? Só para ligar o microfone demora, aí a coisa não anda. Decide aí, mulher. Você vai perguntar se você não vai? Primeira coisa, eu queria perguntar sobre, tipo, da parte dos apóstolos, né? Que sempre é uma pergunta que ficou no ar. O Paulo não andou com Jesus, né? Ele não andou entre os outros, né? Não. Mas o que mais valeu em Paulo ali foi a fé dele, a fé no andar sem. Não. Ela está dizendo, olha, Paulo era apóstolo, mas ele não andou com um grupo dos apóstolos, isso. Certo? Então, como é que foi a coisa? Né? Isso. Paulo, quando está vindo para Damasco para perseguir os cristãos, né, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Jesus pede para ele entrar na cidade de Damasco e tinha um discípulo lá, né, chamado Ananias, e ele ia falar a Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. Então, Ananias até resistia, Senhor, o senhor sabe que esse homem, né, tem causado tantos males aos teus santos lá em Jerusalém, e ele veio para cá para perseguir a igreja e tal. Ele falou, eu sei. Sabe que eu não sei não? Eu sei. Mas eu vou constituí-lo, né? Eu vou ensinar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Mas aí o Ananias então vai lá. Aí o Ananias foi, né? Paulo ficou cego por causa da visão do Senhor. Então Ananias impôs as mãos sobre Paulo. Paulo voltou a ver, né? Recobrou a visão. E Ananias falou essas palavras com Paulo. Ô Paulo, por que você está demorando? Levanta, recebe o batismo, lava os teus pecados. Aí ele foi batizado. E seus pecados foram lavados. Né? Aí quando ele recebeu o Espírito Santo, porque foi aí que ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a pregar na sinagoga de Damasco. Ele começa a pregar, ele começa a ensinar aquilo que foi ensinado para ele. Né? E aí ele vai para a Arábia. E lá ele fica 3 anos. E lá ele aprende o Evangelho com o próprio Cristo. 3 anos. Igual aos outros. Isso está registrado no livro de Gálatas. Um dos primeiros livros do Novo Testamento que foi escrito. Tanto é que ele fala, o Evangelho que eu não recebi de homem algum. Eu não recebi de Pedro, de João, porque ele estava falando dos apóstolos.
Eu não recebi de homem algum, eu não recebi de Pedro, eu não recebi de João, que era apóstolo antes dele. Eu recebi do próprio Senhor. Jesus ensinou Paulo por 3 anos lá no deserto da Arábia. Ele mesmo falou isso em Gálatas, capítulo 1, 2, por ali assim. E aí, ele foi enviado. Só depois que ele foi enviado. Tanto é que Paulo some, ele prega ali na sinagoga da Mar, depois some por 3 anos. Depois ele dá o roteiro dele. Eu estive lá na Arábia, fiquei 3 anos, aprendi com o próprio Senhor. Depois eu fui lá em Jerusalém, fiquei 15 dias, não vi apóstolo nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor, nem Cefas, que era Pedro, não vi ninguém. Depois eu voltei outra vez, aí eu vi eles. E a única coisa que eu apresentei o evangelho, que eu pregava aos não gentios, aos não judeus, e eles viram que era a mesma coisa. E a única coisa que ele me falou, e falando sobre os 12 apóstolos que estavam em Jerusalém, a única coisa que eles me falaram foi o seguinte: cuidai dos pobres. Porque eles viram que o evangelho que eu pregava era o mesmo que Pedro pregava. Mas eles, os apóstolos, pediu para mim lembrar dos pobres. E ele fala, eu esforcei por fazê-lo. Por isso que ele se tornou apóstolo, né? Porque Cristo chamou, Cristo treinou, Cristo enviou. E ele mesmo diz, eu sou um como nascido morto. Não tinha lugar para orgulho na vida de Paulo. E não deveria ter na sua vida, nem na minha vida. Porque tudo é Cristo. Ajudou? Tá. Então, deixa eu ver as horas aqui. São 11h37. O irmão pediu, né? A gente ia chegar lá, mas ou podemos chegar lá com mais tempo. Mas ele pediu para eu comentar aí, no capítulo 6, sobre principados e potestades, né? Efésios. Mas por isso que eu falei, né? Os irmãos entenderam que só tem unidade, né? Aqueles que estão unidos com Cristo, seguindo a palavra da o evangelho da nossa salvar, que foi anunciado primeiramente pelo Senhor, depois por aqueles que ouviram, os apóstolos, sendo Deus aquele que confirmou essa palavra por meio de sinais, milagres, maravilhas, que acompanhavam ele. Uma vez que todo mundo entendeu isso, né? É todo o livro de Efésios. Agora você entende o capítulo 4. Agora, tudo que antecedeu está naquela palavrinha pois, e aí o que segue é aquilo que Deus espera de nós, né? Então, vamos ler aqui o capítulo 6, e eu vou parar 15 para meio-dia mesmo, tá, irmãos? Se não der para expor todo o assunto, a gente continua na próxima semana. Na próxima oportunidade. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeiro você tem que ser fortalecido em quem? Efésios, capítulo 6, versículo 10. 10. Quanto ao mais, Paulo fala, para fim de conversa, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira recomendação de Paulo, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no poder do Senhor. Certo? Para que isso aconteça, você tem que ter comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor, tempo com Deus. Tá certo? Tá. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Certo? Então eu tenho que me revestir da armadura de Deus para ficar firme contra quem? As armadilhas, as ciladas, as arapucas do diabo. Beleza? Lembrando, senhores e senhoras,
os jovens, os moços, os rapazes, que quando Paulo escreveu essa carta, certo? Foi mais ou menos no ano 64 depois de Cristo. O diabo ainda estava ativo neste mundo, fazendo as suas diabruras para impedir que a igreja de Deus, que Cristo comprou com seu próprio sangue, avançasse. E ele está usando as armas que ele sempre usou. A oposição, a calúnia, homens dentro da igreja se colocando como apóstolos, homens dentro da igreja se colocando como obreiros, e Paulo fala, obreiros fraudulentos, enganadores, mentirosos. Ele estava usando as mesmas armas que ele sempre usou. Em outras palavras, mentira. Você tem que entender uma coisa. Quando você lê as histórias do Velho Testamento, você tem que entender que havia, né, uma guerra espiritual no sentido que Deus estava tentando e trabalhando, não tentando, Deus estava realizando a sua obra até que ela se consumasse, que se concretizasse em quem? Em Cristo. Porque tudo converte nele, para ele, certo? Tá bom. O Abraão, quando Deus chamou ele para sair da terra dos caldeus, tudo isso tem que estar na sua mente quando você está lendo essa passagem. Então você vai entender tudo errado. Né? Quando Abraão foi chamado da terra dos caldeus para ir para uma terra da promessa, que Deus ia mostrar no caminho, o que ele combinou com a sua esposa? Ele fez um acordo com a sua esposa. Ele combinou com ela, lá na terra dos caldeus, por onde nós passamos, pelas cidades que nós fomos, você vai falar que é minha irmã. Mas ele, o fato dele falar que ela era irmã, o que o povo entendia? Que ela era irmã. Então alguém da terra podia tomá-la como? Porque ninguém sabia dessa informação que você sabe. Eu não sabia dessa informação que ele... eu só fiquei sabendo depois dos eventos. No ato do evento, né? O que as pessoas iam ouvir. Não é o que ele falou. Nós sabemos o que ele falou. E nós sabemos que ela era irmã. Mas, o que as pessoas ouviam? É irmã. Se é irmã, ela sou. Portanto, ela pode ficar. Alguém dá? Beleza. Então, vocês pegaram a ideia. Então, e por que ele fez isso? Porque ele era um egoísta. Ele estava pensando nele. Estava pensando nela. Ele estava pensando em se proteger, em se salvar. O problema é seu. Não, preservar ele, não ela. Porque ele colocou ela numa situação de risco. Mas ele não pôs só ela numa situação de risco. Ele pôs toda a existência da descendência da mulher em risco. Tá. Exatamente. Aí, para adiantar a história, chega lá no Egito. O que você está fazendo aí, Abraão, no Egito? É o Egito que é a terra da promessa? Então foi uma decisão dele ir para o Egito. Por que ele toma a decisão de ir para o Egito? Porque quando ele chega na terra da promessa, ele encontrou um deserto. Uma terra mais dura do que essa cerâmica aqui, meu irmão. Em vez dele falar, aqui é a terra da promessa, eu vou permanecer aqui, na presença do meu Deus. Ele olhou para o Egito, vou para o Egito. E chegando lá no Egito, ao dizer que Sara era sua irmã, o que o faraó do Egito faz? Toma ela para ser sua esposa. Só que Deus interferiu e o casamento não se consumou. Eu te faço uma pergunta. E se tivesse se consumado?
O diabo tinha dado checkmate, Deus derrotado, a esperança do mundo acabada. Porque Deus interferiu. Deus mandou praga no Egito. Aí o faraó não entendeu nada. E os irmãos precisam entender que o casamento daquela época levava anos para ser consumado, tá bom? Então, porque a moça tinha que passar por todo um ritual de preparação para o casamento. Lembra daquela menina, né? Criada por seu tio, Mordecai? Esté. Lembra quanto tempo levou para ela chegar lá no palácio? Anos, né? De preparação e tal. Então, enquanto Sara estava sendo preparada para casar com o rei do Egito, o faraó do Egito, Deus mandou o quê no Egito? Praga. Ele não entendeu. Aí ele teve um sonho. Naquela época Deus falava através de sonhos, visões. Ele mesmo vinha para falar, certo? Depois nos falou por meio da lei, através de Moisés. E nos últimos dias nos fala por meio do Filho. Então, hoje Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, a quem nós devemos obediência. Então, quando o Abraão, a Sara foi tomada dele e levada para o palácio, o que o diabo falou com... Como num jogo de xadrez. Eu nem sei jogar, mas como um jogo de xadrez. Ele falou com Deus, cheque. Toda a raça humana estava em xeque ali. Aí Deus mexeu com o rei, né? Checkmate. Mas você tem que entender que não é só história. História para ser contada no sentido de informação. Quem estava por trás de tudo aquilo? O diabo. E quando você continua lendo as Escrituras, por todas as Escrituras, qual era o objetivo dele? Impedir que através, né, da semente santa que Deus fez a promessa a Abraão, viesse. Pois que ele ataca com toda a sua fúria a nação de Israel. O que ele introduz? Na época de Balaão, vamos pular um pouco, adiantar na história. Né? Na época de Balaão era profeta de Deus, mas se corrompeu pelo dinheiro, né? Como muitos estão fazendo aí. E aí ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo, certo? Chegando no meio do caminho, Deus, o anjo, né, ia matá-lo. A jumenta dele, o jumento, né? Eu não sei, era macho ou fêmea? Um burro. Vê o anjo e desvia. Vê o anjo, desvia. Vê o anjo, e o Balaão fica irritado aí, igual vocês, Balaão, irritado, né? Aí esfrega, a mula esfrega ele, né, no muro, lá na parede, e eles batem na mula, aí ela fala. Tomara que Deus use uma mula para falar com você, já que você não está ouvindo Jesus. Já que você não está ouvindo Jesus, tomara que Deus use uma mula para falar, né? Aí, quando ele vai lá, ele só abençoa, certo? Para encurtar a história. Aí o Balaão fica revoltado. Aí o que ele faz? Balaão, vem cá. Vou te ensinar como é que você vai destruir o povo de Deus. Faz o seguinte, manda as moças mais bonitas do seu reino lá para o acampamento de Israel. Eles vão casar com elas. Deus falou para eles não fazer. Elas vão introduzir ídolos no meio. Deus vai ficar furioso e Deus vai matá-los. Nesse momento, o diabo falou o quê? Cheque. Aí o que Deus fez? Deus matou. Aqueles que profanaram, mas Deus preservou aqueles que não pecaram. Checkmate. Eu elimino o mal do meu povo e meu povo continua preservado. E isso o tempo todo, gente. Até a vinda do Filho de Deus. Quando Jesus nasceu, literalmente, nasceu lá, fisicamente. Qual potestade foi usada para matar Jesus? O rei Herodes. Porque às vezes a pessoa pensa em potestade, principado, só coisa do além. Não. A potestade usada ali, Herodes. Quando Herodes determinou matar as criancinhas, como
Se o diabo tivesse feito o quê? Cheque. O que Deus fez? Checkmate. Mas ele trouxe quem? De onde? Para sustentar José, Maria e Jesus lá no Egito. Ele trouxe os reis da Pérsia. Que deram ouro, que deram mirra, que deram incenso. Com esses recursos, José, Maria, a criança, Jesus, né? Foi para o Egito. Toda vez. Aí quando Jesus agora, no seu ministério, né, ele está expulsando os demônios, lembra? Uma certa ocasião os demônios falaram o que com ele? Não nos mande para o abismo. Lembra? Depois que Jesus mandava os demônios para o abismo, eles não podiam sair de lá mais. Aí ele fala, manda para os porquinhos. Até os porcos sabem onde é o lugar do diabo. No abismo. Os demônios, né, do diabo. Eles caíram no abismo. Mas até hoje a igreja não sabe o lugar do diabo. Fala, tá ali, tá aqui, tá não. Tá não. Né? Só que aí, uma vez que ele não pôde matar Jesus, e Jesus cumpriu, né, o propósito de Deus, Jesus foi ao céu, né? Foi ao céu, vamos pular, eu estou fazendo um resumão, porque senão a gente não entende. Foi ao céu. Quando ele foi ao céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, a antiga serpente, Satanás, o diabo, e o expulsou do céu. Por que ele consegue expulsar Satanás do céu? Antes ele podia ir lá no céu, né, e acusar os escolhidos de Deus, mas quando Jesus se ascendeu ao céu, é como se o diabo foi, né, na sua fúria, para impedir. Aí Miguel e os seus anjos pelejaram ali contra o dragão e o Satanás e o expulsou do céu. E a Bíblia é muito clara. Em Apocalipse capítulo 12, você pode anotar e conferir depois. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, do céu. Porque o reino tornou-se do seu Cristo e assim por diante. Ou seja, Cristo trouxe paz no céu e na terra, por meio do seu sacrifício. Só que diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 12, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu vós sob grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe restava. Então ele tinha pouco tempo. Uma vez que ele não conseguiu impedir o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus, que é dito aqui em Efésios, que é a igreja, não é Israel. Deus usou Israel para que através de Israel nos desse Jesus, para que através de Jesus o eterno propósito dele fosse concretizado. Que os anjos esticam o pescoço para entender como Deus pôde amar Paulo, que assassinava seus filhos. Como Deus pôde amar um Eliassi, um Giovanni. Porque diz a Bíblia que os anjos prescrutam, a palavra prescrutar é esticar o pescoço. Você tem que começar essas aulas de grego logo, viu? Coisa horrorosa. Fica impedindo meus irmãos aqui de conhecer, né? Tem que ensinar logo, começar essas aulas logo, né? Então, os anjos estão, rapaz, como é que Deus pôde amar o senhor Eliassi? Estica o pescoço, para entender o eterno propósito de Deus, que é a igreja, não é Israel. Uma vez que ele não pôde destruir nem o estabelecimento da igreja, ele aproveitou a fragilidade da igreja. Qual foi a missão de Jesus para a igreja? Vocês vão começar a pregar o evangelho em qual cidade? Jerusalém. Depois vocês vão para a Judéia. Depois vocês vão para Samaria. Depois vocês vão até para os confins da terra. Beleza? Essa foi a ordem de Jesus, certo? O que a igreja fez? Por 15 anos. Ficou no mesmo lugar. Ficou em Jerusalém. O diabo falou, agora
É a oportunidade que eu tenho. Eu vou perseguir a igreja. Ele lançou toda a sua fúria, usando Herodes, que era o judaísmo, né, que é outra potestade, né, os judaizantes, mais tarde o Império Romano. Ou seja, ele usou todas as armas que ele podia. Você acha que ele ia entrar no corpo das pessoas para fazer babá? Os demônios que entraram. Satanás só entrou no corpo de uma pessoa. Judas Iscariotes. De mais ninguém. Ele acha que era o cara. Entendeu? Os demônios entraram. Satanás não. Entrou no corpo de uma pessoa. Você tem que reler sua Bíblia para ver tudo isso. Então, ele atenta para a igreja, porque está lá em Apocalipse capítulo 12, que ele, uma vez que ele não consegue destruir o plano de Deus, ele vai perseguir aqueles que sustentavam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele vai perseguir a igreja. Mas ele não vai atacar mais a igreja de uma forma geral. Individualmente. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja unida, ela faz o leão deitar e morrer de fome. Mas a igreja dispersa é um prato cheio para ser devorado. Tá bom? Então ele vai, aí Deus pega aquele mal que o diabo intentou contra a igreja, lá em Atos, né, capítulo 8, se não estou enganado, começa a perseguição, né, e converte em bem, porque onde a igreja espalhou, ela foi anunciando a palavra e muitos se converteram. Então, toda vez que o diabo marcava um gol, porque a turma que gosta do futebol, né, era contra. Então, no primeiro século, havia possessão demoníaca depois da ressurreição de... Havia, porque os apóstolos expulsavam demônio. Quando Paulo começou a igreja em Éfeso, Atos capítulo 19, tinha várias potestades atuando ali na Ásia, né? Homens maus, o próprio diabo, tá? A doutrina dos nicolaítas, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, o templo da deusa Diana, tudo isso é potestade. E tudo trabalhando para destruir a igreja. Tudo. Para destruir a igreja. Mas conseguiram? Não. Aí no finalzinho do primeiro século, lembra que o diabo foi lançado sobre a terra, ai da terra e do mar, cheio de fúria, mas sabendo que pouco tempo lhe restava. Aí quando você lê capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver que Deus aprisiona Satanás durante o tempo em que ele, o Cristo, junto com os mártires que morreram nas mãos dessas potestades judaizantes, Roma e outros que se uniram a Roma para perseguir e destruir a igreja, enquanto Jesus estiver reinando com os mártires, Satanás está preso. E aí, se você continuar lendo Apocalipse capítulo 20, você vai ver que chegará um momento que ele será solto e vai unir todos os inimigos do povo de Deus para atacar o povo de Deus de novo. Ele não perde o objetivo dele. Satanás fica falando que o demônio está ali, está debaixo da cama. Mentira. O dia que eles vierem, Satanás, com seus anjos contra a igreja, eles vão cair tudo de medo, apavorados. Não, fica de boa. Olha lá o capitão lá. Os anjos. Porque a Bíblia diz que desce fogo do céu e os consome. Ele não terá nenhuma ação contra a igreja. Ele não terá nenhuma atitude contra a igreja. Ele reúne os inimigos de Deus para ferir a igreja. A Bíblia fala que desce fogo do céu e o consome. E ele é lançado no fogo do inferno, onde já está a besta e o falso profeta. Já está lá. E aí, meu irmão, você vê os tronos, o julgamento final. E o último inimigo derrotado, a morte. Não é Satanás o último inimigo. A morte é o último inimigo. A morte reina desde Adão.
ela vai ser destruída. Não, a morte reina desde Adão, por causa do pecado. Mas em Cristo, nós somos vivificados para viver esta vida como Deus quer, dominando tudo, e em vez de ser dominado pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância, pela violência, pelo pecado, porque está lá em Romano. Ele em Cristo, nós fomos abençoados, justificados, para vivermos uma vida nesse tempo presente, como Deus queria que vivêssemos lá no Éden, dominando tudo, em vez de sermos dominados. Tá. Dito isso, tinha muitas potestades atuando para impedir o eterno propósito de Deus, que é a igreja. Então, naquela ocasião que Paulo escreveu essa carta, Satanás estava atuando. Porque ele só vai ser aprisionado lá no capítulo 20 de Apocalipse, e João escreveu Apocalipse no final do primeiro século, mais ou menos no 99, 98, 99. Então levou ainda um tempo. Mas olha bem, e Paulo diz, então, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, reverte a armadura de Deus contra a cilada do diabo. Tem muito. Tem muitas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Olha o detalhe. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então nós vamos parar aqui, porque o tempo já foi, mas quantas potestades deste mundo tenebroso existe ainda hoje? Vou te dar uma grande potestade que está atuando aí no mundo para desviar você do caminho do Senhor. Pequenininho, né? Mas tem destruído famílias, tem destruído a igreja, mal usado. Bem usado, tem abençoado o mundo através das lives aí. Mal usado, tem destruído tudo. Tem grupo da igreja, mulherada lá fica na fofocaiada danada lá. Vai tudo para o inferno. Não tem conversa. Que é diferente de eu ter um grupo para edificar. Ter um grupo para encorajar. Ter um grupo para animar os irmãos. Ter um grupo para... Não, mas estão lá fazendo fofoca. Aqui, ó. Uma potestade aqui, ó. Do século 21, né? Mas não só para isso, né? De qualidade, E, não, você entendeu aqui, ó. Uma potestade, ó. Cabe na mão, né? Está na mão das crianças. Em vez de estar a Bíblia na mão das crianças, está essa maldição aqui, né? Quantas crianças estão desenvolvendo uma síndrome? Quantas crianças estão desenvolvendo uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado? Elas não descansam, não dormem, não comem. A mente não para. Por causa disso aqui. Twitter, Facebook, Instagram, olha as potestades do século 21. E daquela época? Judaizantes, Roma, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, o próprio diabo em pessoa, né? Porque ele atuava ali até o final do primeiro século. Quem mais? Mulheres querendo usurpar a autoridade no lar, na igreja. Isso aqui é uma potestade maior do que essa? Então, para que nós, por isso que ele falou, principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo. Aí a turma vai de novo para contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Onde está a igreja hoje? Nas regiões celestiais. Certo? Mas não está na terra. Então, que forças espiritual do mal nas regiões celestiais? O irmão está ensinando, hoje, por exemplo, as Escrituras nos ensinou que se eu me impaciento, eu caio no pecado de falar mal, das pessoas, e eu caio no pecado de desprezar o dom de Deus. Isso acontece aonde, irmão? Na mente, não é? Acontece aqui, ó. Em vez da minha mente estar nas regiões celestiais em Cristo, a minha mente está nas regiões celestiais do diabo, né? Porque eu estou pensando em satisfazer a minha e não a vontade de. Aí eu estou com a minha mente, perseguindo algo, né? E só para concluir, então eu creio que já deu para os irmãos entender que potestade, principal potestade, são muitas. E muitas continuam atuando aí. Você já imaginou o que a violência tem causado nas famílias? Não é uma potestade? Mas como que começa a violência? Mágoa. Ressentimento. Falta de perdão. Não são forças do mal atuando? São. Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Isso gera o quê? Violência. A violência não nasce por si só. A violência nasce disso aqui, ó. Quer ver? Outra potestade em termos de sentimento? Medo. Infelizes são as pessoas que viveram ou vivem num lar marcado pelo medo. Porque o medo é a porta aberta para tudo. Para você ver o que não existe. Para você sentir o que não procede. Não, mas a causa do adultério é a lascívia, né? A lascívia de hoje é o adultério de amanhã. Se você anda flertando aí, no celular, com pornografia, se você anda aí conversando com os outros que não é seu marido, que você fala que é só um amigo, se você anda, amanhã você vai estar na cama com ele. Então, o adultério é causado pela lascívia. A lascívia de hoje é o adultério de amanhã. A mágoa de hoje é o assassinato de amanhã, né? A ansiedade de hoje, você pega todo mundo. A ansiedade de hoje é o nervosismo, a agressão de amanhã. É a falta de confiança em Deus. Deus diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansioso por coisa alguma. Aí você está vivendo uma vida ansiosa, né? Você tem que ver que o que ela causa, não só na sua vida, mas ela causa na vida de todo mundo. Ela destrói, né? Em vez da gente falar, não, eu confio em Deus, e hoje o que nós temos para comer é só um prato de arroz, glória ao Senhor, Deus vai cuidar. A pessoa fica ansiosa. Preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Fica preocupado. E a preocupação destrói tudo. Então, eu espero que já comece a abrir uma luz aí. É claro que a gente pode pontuar isso com bem mais detalhe, mas leva um tempo. Eu vou pôr um gráfico que eu fiz aí no grupo do Instituto, e você dá uma olhada naquele gráfico. Eu pego desde Gênesis
até o Apocalipse, mostrando a ação de Deus para preservar o seu eterno propósito e a ação do diabo para destruir o eterno propósito de Deus até a vitória de Cristo sobre ele no finalzinho ali do primeiro século. É claro que ele venceu ele na cruz, colocou ele na vergonha pública, conforme Colossenses capítulo 1. Hebreus também fala isso. E lá tem todas as passagens. Eu vou pôr no grupo, aí vocês dão uma olhada, você vai ver de Gênesis a Apocalipse. Ação de Deus, ação do diabo. Só concluo dizendo que em todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, só teve 2 possessões demoníacas. Só 2. Na época de Jesus, houve mais possessões demoníacas, porque o Filho de Deus estava lá. Ele podia expulsar os demônios. O próprio Jesus falou, eu entrei na casa do valente, que é o diabo, eu o amarrei e eu o saqueei. Então, se Jesus entrou na casa do valente, o amarrou e saqueou, o que Jesus tirou dele? Os poderes dele. Quais poderes o diabo tinha? De acusar os homens diante de Deus? Ele fez isso no livro de Jó, se eu não estou enganado. Ele tinha poder de entrar no corpo da pessoa? Ele tinha poder de manter as pessoas na morte? Quem tem a chave da morte hoje? Jesus, não o diabo. Ele tirou do diabo os poderes que ele tinha. Vá para casa, que Deus te abençoe, que esse assunto assim, eu vou falar o dia todo. E você vai ficar, mas eu vou pôr no grupo, tá? Ô Gisele, você já sabe qual é o gráfico, coloque aí no grupo, por favor. Hã? Ah, sim. É, porque eu tenho aula à noite. Não, eu tenho que dar aula à noite. Não, eu tenho que dar aula à noite.